Olá pessoal, muito bem-vindos ao curso de Métodos Estatísticos e Planejamento de Experimentos. Os objetivos: envolver o aprendizado de técnicas estatísticas de planejamento de experimentos para a realização de ensaios, modelagem e análise estatística de dados e resultados nas suas pesquisas. A ementa, o que nós vamos estudar? Conceitos básicos de estatística, vamos começar por uma revisão, falar sobre experimentos para comparar 2 ou mais tratamentos, análise da variância, planejamentos em blocos aleatorizados, planejamentos em quadrados latinos, greco-latinos e hipergreco-latinos, planejamentos fatoriais em 2 níveis, planejamentos hierárquicos, modelagem usando mínimos quadrados, fatoriais fracionários, superfície de resposta e análise de séries temporais. Então, tudo isso aí está incluído na ementa e detalhado aqui no programa da disciplina. Eu não vou ler todos os itens, mas teremos aqui o desenvolvimento da ementa explicado no programa. Todo esse conteúdo está dividido para ser apresentado em 16 semanas, sendo 14 aulas e 2 provas. Na primeira parte do curso, teremos conceitos básicos, que nós estamos apresentando hoje, comparação de 2 tratamentos, comparação de mais de 2 tratamentos, análise da variância, blocos aleatorizados, planejamentos quadrados latinos, greco-latinos e hipergreco-latinos, fatoriais em 2 níveis. Seguido, então, da prova 1 na 8ª semana. Na segunda parte, continuamos depois da primeira prova com planejamentos fatoriais fracionários, análise de regressão, superfície de resposta e séries temporais. Seguido, então, pela prova 2, na 16ª semana da disciplina. Falar das referências bibliográficas. Então, o livro do Box, o primeiro aí dessa lista, que está em amarelo, Box Hunter x Hunter, Statistics for Experimenters, é o livro que nós vamos seguir mais de perto. Tá? Teremos outros livros, o Montgomery, que vai ser um livro adicional, podemos tirar exercícios desse outro livro para resolução aqui durante o semestre. Mas, basicamente, vamos seguir o box. Tá? Então, inicialmente, falar sobre o processo de aprendizagem, estatística básica, distribuições de probabilidade normal, per-student, parâmetros, amostragem. Pesquisa científica, nós temos um processo guiado de aprendizagem. Então, através de processo de dedução e de indução, nós vamos partir de uma hipótese e coletar dados sobre fatos ou fenômenos, procurando verificar se essa hipótese é correta ou não. Então, eu posso supor, por exemplo, uma amostra de um conjunto de dados que foi extraída de uma dada população de ensaios mecânicos de um aço. Eu posso extrair dados de ensaios mecânicos, de ensaio de tração, por exemplo, para saber se realmente a minha hipótese de que era um aço é verdadeira ou não. Então, através da análise dos resultados, é que eu posso verificar essa minha hipótese. Então, através de métodos estatísticos, eu tenho um processo mais eficiente do que um processo sem planejamento, um processo feito praticamente aleatoriamente. A experimentação, ela envolve o estabelecimento de um objetivo. O que eu quero estudar,
definir as hipóteses. A hipótese, por exemplo, de que se trata, esse material é um aço. Tá? Eu quero verificar se realmente é um aço. Né? E responder quais fatores devem ser investigados, quais as relações entre as variáveis e qual a estratégia de experimentação. E daí, então, fazer uma análise para verificar a validade dessa hipótese. No desenho de baixo, do lado direito, nós temos aí essa sequência, né? Hipótese, planejamento e experimentação, análise de dados e a verificação da hipótese. Então, esse é o processo que nós temos de experimentação. Planejamento versus análise, né? Eu posso fazer o ensaio pelo modo tradicional, sem nenhum planejamento. Por exemplo, eu quero investigar o efeito da temperatura no tratamento térmico de um material metálico. Eu posso variar apenas a temperatura e coletar dados, ver o resultado, talvez fazer uma curva, um gráfico para mostrar isso. Né? De qualquer maneira, eu preciso coletar dados. Mas será que se eu não fizer um planejamento, eu não tenho um processo mais eficiente? Posso investigar talvez mais variáveis e poder analisar melhor o meu processo? Então, aí que entra o aspecto do planejamento. O planejamento ele tem a intenção de tornar essa análise, esse meu estudo mais eficiente. E a análise, ela é uma parte, né, desse planejamento. Através da análise que eu vou identificar as variáveis e os efeitos e verificar minhas hipóteses, se elas estão corretas ou não. Então, eu tenho aqui a frase, informação igual a dados mais análise. Não adianta eu ter apenas dados, se eu não fizer análise, eu não vou ter conclusões sobre o meu estudo. Então, a análise é fundamental para que eu tenha informação a partir dos dados. Porém, eu tenho dificuldades, né? Nós temos dificuldades enfrentadas quando usamos métodos estatísticos. Primeiro, pode existir ruído no meu experimento. Quer dizer, erro experimental. O que seria o ruído? O ruído seria a variabilidade. Se eu repetir o mesmo experimento várias vezes, pode acontecer que ocorre uma variabilidade muito grande nesses meus resultados. E isso atrapalhar a minha análise e a coleta, a determinação e verificação da hipótese. Segundo, confusão de correlação com casualidade. Muitas vezes eu posso correlacionar duas variáveis que não são, na verdade, uma causando a outra, né? Mas seria um acaso. Vou explicar daqui a pouco. E também com relação à complexidade dos efeitos estudados. Né? Eu tomo um efeito muito simples no modelo linear e ele é quadrático, ele é cúbico. Tá? Então tem que ter atenção para esses casos todos aí. Primeiro deles, o erro experimental, o ruído, né? Corresponde à variabilidade numa curva, por exemplo, uma curva de regressão mostrada nessa figura. Se eu tenho a relação de uma variável x com a variável y, dadas pelos pontos em vermelhos, eu poderia até aproximar uma reta, né, para esses dados. Só que notem que esses pontos estão dispersos em torno da linha azul. Ou seja, eu tenho variabilidade, eu tenho ruído nesse experimento. Tá? Então, é uma variação produzida por fatores não controlados, que muitas vezes são conhecidos ou até desconhecidos. Alguém arrisca uma variável? Que variável que poderia, por exemplo, causar variabilidade na medição da temperatura? Temperatura de uma sala, por exemplo. Estou medindo a temperatura com um termômetro. O que poderia causar variabilidade nessa medição? Notem que alguns efeitos são conhecidos, né? Algumas variáveis são conhecidas, mas podemos ter também variáveis desconhecidas que causam essa variabilidade, como nessa curva nossa aí do lado direito, né, da tela. Tá? O que nós podemos fazer? Né? Se nós conhecemos a variável, nós podemos tentar controlar essa variável.
para ver se conseguimos reduzir esse ruído. Então, essa é uma ideia, né, quando se trabalha com planejamento experimental, de tentar minimizar esse ruído, porque se o ruído for muito grande, ele pode até mascarar essa inclinação da curva, aí, da reta, né, dessa figura, né? Vocês imaginam um ruído muito grande. Eu posso não conseguir modelar uma equação, uma reta, a esses dados. Então, o planejamento experimental ele passa a ter uma função importante na análise e é necessário tomar cuidado com esse ruído e erro experimental. Segundo efeito, né, que pode dificultar a análise dos dados, a confusão da correlação com a casualidade. Então, tem um desenho aqui, uma figura que mostra essa confusão, né? Então, eu tenho no eixo X o número de acidentes de trânsito, em milhares. E no eixo Y, o consumo de copos de café por semana. Então, se a gente analisar somente essa figura, o que nós podemos concluir, né? Que tomar café causa acidente de trânsito, não é? Quanto mais café tomar, quanto maior for o consumo de café, maior o número de acidentes de trânsito. Poderia ter uma reta ajustada a esses dados, mostrando que ocorre um crescimento nessa relação, né? Quer dizer, que as variáveis estão correlacionadas. Só que será que isso é verdade? Não é verdade, né? Na verdade, essas duas variáveis estão associadas a uma outra variável, que esta sim seria correlacionada com o número de acidentes de trânsito. Poderia ser essa outra variável, que a gente não sabe, não está aí na figura. Enfim, temos uma outra variável ou outras variáveis que estão motivando, né, essa relação com o número de acidentes de trânsito, que é o que eu quero estudar. Então, observações aqui, não significa que uma variável é a causa da outra. O consumo de café e o número de acidentes de trânsito nas estradas não estão fortemente associadas, mas uma coisa não implica na outra, nisso que a gente estava falando. E a terceira dificuldade está relacionada com a complexidade dos estudos. Então, se eu tenho um conjunto de pontos dados em vermelho, se eu quiser ajustar uma resposta linear, não vai ficar boa essa relação, né? Vai ter muita variabilidade em torno de uma reta. Mas talvez um modelo polinomial, como essa linha azul, possa representar melhor esses dados, né? Ou seja, uma complexidade maior, né? Nesse ajuste, né? Essas variáveis podem ter interação entre si e daí produzir um efeito diferente do resultado aditivo esperado. Como que é a melhor maneira, então, de fazer um estudo, um uso de técnicas estatísticas? Então, nessa figura, temos uma simplificação mostrando, né, um processo, que é representado por um retângulo, e as variáveis indicadas pelas setas que estão agindo sobre este processo. Então, nós temos as entradas, as saídas, né? As saídas seriam os resultados daquilo que nós estamos querendo medir, por exemplo, uma resistência mecânica, uma dureza de um material. Então, na parte de cima, temos as variáveis controláveis, x1, x2, xp. São aquelas que nós conseguimos estabelecer os níveis dos valores para poder realizar o estudo. E na parte de baixo temos os fatores ou variáveis não controláveis, Z1, Z2, ZQ, que seriam aquelas que eu não consigo manter valores fixos para fazer o estudo. Por exemplo, temperatura, ela está variando ao longo do tempo, pressão atmosférica, umidade relativa do ar.
até é possível ter algum controle, né? Mas a grande parte dos testes, né, em engenharia, pelo menos, elas são variáveis não controláveis. Então, nesse nosso estudo, nós temos que tentar descobrir e entender o máximo possível sobre o problema estudado, para conhecer e identificar essas variáveis. Isso inclui avaliar o conhecimento não estatístico também, tá? Conhecimento do processo, a parte técnica envolvida no processo. Vamos definir os objetivos do estudo e fazer uma relação teoria e prática. Realizar estudos, fazer análises e comparar com aspectos teóricos esperados para esse processo, para esse estudo. Então, basicamente, é essa maneira de realizar um estudo ou utilizar as técnicas estatísticas. Temos outras questões para vocês. Queria que vocês pensassem um pouco aí para me responder. Quais os experimentos na sua tese ou dissertação explicaram? Queria saber assim, quais são as variáveis de entrada, né? Quais são as variáveis de saída, que variáveis são controláveis, quais são não controláveis. Ou seja, a ideia é distribuir nesta figura essas variáveis, identificando no estudo que vocês estão se propondo a realizar, pelo conhecimento que vocês já têm até agora da problemática, né? Qual que seriam essas variáveis. É isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.